primeiro dizer que eu iniciei o contato com a política no movimento pela saúde pública brasileira. Ainda era universitária, estava na faculdade de medicina e me aproximei de um movimento que, diferente do movimento estudantil, já era um movimento mais próximo do sindical, que era um movimento de médicos residentes, que já eram médicos formados em especialização e que buscavam a sua regulamentação como trabalho, né? E nessa luta, eu estava no 5º ano de medicina, eu comecei a participar e me identifiquei com a luta, porque não era uma luta corporativa, mas era uma luta que envolvia a defesa da saúde pública brasileira. Aí entrei por esse movimento, virei dirigente desse movimento, depois do Sindicato dos Médicos, e aí o contato com todo o povo da reforma sanitária foi por onde eu me identifiquei com a luta da saúde pública brasileira. E neste movimento eu conheci o PCdoB, que era clandestino ainda, né, mas que tinha muitos militantes na área da saúde e que, portanto, não aparecia como o PCdoB, mas eu me identifiquei muito com a militância do partido, que era uma militância que tinha muita coerência entre o discurso e a prática, né, muita coerência na defesa dos temas da saúde própria, mas também na macropolítica daquele momento, que era a luta contra a ditadura e o caminho que ele apontava estratégico para essa luta. Então, foi aí que eu conheci o partido e acabei me filiando ao partido ainda clandestino, né, no movimento da saúde. E em 1985 nós conquistamos a legalidade. Em 86 foi a primeira campanha com a nossa legenda e aí eu fui chamada para esta tarefa de ser candidata, sem nenhuma perspectiva eleitoral naquele momento. Eu tive muito conflito, confesso, porque eu sabia que isso poderia significar um distanciamento da minha profissão, que eu gostava, né? E que teve muito investimento pessoal, familiar, etc. Mas naquele momento, depois de 40 anos de clandestinidade, eu não podia fugir de uma responsabilidade de ajudar nesse momento. E aí acabei sendo candidata a deputada estadual na época, era o período da eleição para Constituinte. Acabei sendo a deputada mais votada do Estado e a partir daí eu cumpri um papel na Assembleia Legislativa e a partir de 91 eu cheguei aqui no Congresso Nacional. Acho que essa é uma trajetória que se equipara a algumas outras companheiras que aqui estão, que vieram da luta política, da luta social, mas ainda não é a maioria das mulheres que está aqui, né? Que a maioria aqui ainda vem de uma relação com o marido governador, é uma relação mais de legado familiar do que de trabalho próprio na luta política. Eu espero que a gente ainda consiga ter maioria de trajetórias de mulheres que procedem da luta. No 6º mandato, em cada momento, houve ênfase em alguns dos aspectos. Teve momentos de fazer uma defesa que persiste, quer dizer, há uma defesa que persiste o tempo todo em todos esses mandatos, que é a questão democrática e a questão da defesa da economia nacional e também a defesa do direito dos trabalhadores. Esses são temas que percorrem, são transversais a toda a minha batalha. E o mandato ele tem uma especificidade no campo da saúde, no campo de gênero também, né? E no campo da cultura, quer dizer, são 3 temas assim, que se destacaram em alguns momentos, tendo, por exemplo, Lei Maria da Penha, né, que eu fui a relatora dela, quer dizer, assinei o texto que está em vigor, que é um orgulho para mim. Foi um momento muito agudo na luta de gênero, né? E a luta da saúde também todos os mandatos sempre teve prioridade, até pela origem, né, da minha procedência de luta. E a questão da cultura, que eu sempre tive vínculo, mas eu vim incorporando como algo estratégico e transformador, de 2 mandatos para cá, como algo muito agudo, de muita relevância. Tanto que eu fui a primeira presidente da Comissão de Cultura quando ela foi criada aqui, eu fui secretária de Cultura da cidade do Rio de Janeiro e tenho hoje aqui uma referência no campo da luta da cultura, lato sensu, cultura arte também, que é um trabalho muito desenvolvido. No ano passado houve uma diferenciação em 2014, porque eu fui líder da bancada de 2014 e 2015. Isso me puxou para a macropolítica permanentemente, então eu tive que focar na luta política mais geral e até reduzir um pouco a minha atuação mais específica, mas agora eu deixei a liderança pelo nosso conceito de alternância. Vou continuar na macropolítica, porque o momento exige, mas voltar a dar um pouco mais de atenção a determinados temas específicos do meu trabalho. Primeiro, eu acho que de fato há um esgotamento,
dessa forma do presidencialismo de coalizão, como ele é feita. E acho que é uma crise de representatividade mesmo, de representação. Acho que há, porque o nível de resposta que é dado à sociedade, ele está abaixo da expectativa da sociedade. Isso é diferente de algo que o massacre midiático faz no Brasil, que é a criminalização da política, e particularmente da esquerda. Então, agregado ao fato de um esgotamento de formatos, de modelos e da própria processo eleitoral como ele é feito, né, há uma criminalização da política, do voto, e particularmente da esquerda, que interessa hoje. A ideologia que a mídia acompanha, que é sua porta-voz, de que a esquerda seja desconstruída e suas lideranças também. Então acaba que a gente tem uma soma de processos que dificulta muito o futuro da esquerda, o projeto democrático popular que a gente trabalha e representa, e as próprias lideranças que estão aí. E eu acho que hoje o papel de um líder, seja ele de que corrente for, da direita, do centro e tal, primeiro é ter coerência com sua questão programática. Né? Você tem que ter coerência. Independentemente de quem gosta ou não gosta, você não representar a maioria ou representar parcela, mas você tem que ter coerência. Segundo, não transigir com princípios, porque isso é o que destrói qualquer liderança política. E terceiro, você ter a capacidade de formular, de enfrentar o debate, né? E de ir gerando na disputa de narrativa um grau de consciência e de organização na sociedade brasileira. Na esquerda, em particular, nós temos a responsabilidade de organizar a sociedade. Isso é uma responsabilidade nossa, de contribuir numa organização dos movimentos sociais, da sociedade brasileira, para uma disputa de ideias. Né? Eu sempre brinco que eu sou uma espécie de extinção, porque, como eu, muitos outros têm voto de opinião. Né? Enfrentando o voto assistencialista, o voto de máquina, o voto distritalizado. Né? É muito difícil hoje ser um deputado de opinião. E eu sempre digo, como eu tenho só opinião para dar, eu dou a opinião. Né? E isso nós temos que dar opinião, porque essa é a disputa central para você hoje conseguir que a sociedade enxergue que não há um monopólio da verdade, um monopólio da informação, que é necessário uma quebra desse monopólio da informação para que a pluralidade de ideias surja. Eu digo, não há imprensa isenta, ela é parcial, mas todas as parcialidades têm que ter o direito de aparecer, né? Não pode ser uma... Tivemos muita dificuldade com a grande mídia, né? Não que não exista uma opinião divulgada ali, muitas vezes existe, principalmente na liderança, a sua opinião é ouvida, né? Mas na minha trajetória eu diria que o nosso espaço central sempre foi na chamada mídia livre, na mídia alternativa, agora muito na internet também, né, que essas redes sociais nos favorecem muito, porque a gente entra, é um território mais livre e disputa opinião. Claro que a gente às vezes entra no debate da TV aberta, às vezes eu vou para debate da TV aberta, mas isso é o menos comum. Né? Em geral a grande mídia não coloca para nós a oportunidade de debater. Você vê, na televisão de maior audiência ainda no Brasil, apesar de já estar caindo, não tem um programa de debate, zero. Não tem um espaço de debate de ideias, né? Ela é a verdade que é colocada ali e acabou. Né? Então não é fácil, para nós é muito difícil uma entrada democrática, porque ela não é na grande mídia brasileira. Então a gente trabalha com outros, com rádio comunitária, internet, com redes sociais, com blogs, com entrevistas, né, com as universidades que muitas vezes abrem esse espaço, pesquisa. Então esse é o campo prioritário nosso de ação e plenário, né? Plenário os espaços públicos onde de alguma forma alguma comunicação nos cobre, alguma plataforma de comunicação nos possibilita chegar à sociedade. Bom, Jandira, muito obrigada e bom trabalho. Eu é que agradeço. E até dizer que, do ponto de vista da mulher, né, só para registrar, é muito importante que a gente ocupe esse espaço, porque há de fato uma diferença de atuação. Há uma diferença pela cultura, né? Cultura opressiva, né, que as mulheres têm. Elas precisam chegar até aqui para que ajude a superar. Acho que com um determinado tempo de trabalho aqui, você consegue já ir se impondo, você já é ouvida e consegue não sofrer tanta discriminação. Mas mesmo aqui dentro é muito difícil. Até para ter a minha licença maternidade, que foi a primeira do Parlamento Brasileiro, teve luta. Então é uma casa muito masculina até hoje, né? E nós precisamos de fato romper
essas dificuldades e conseguir a cota para que a gente tenha mais mulheres dentro do plenário e dentro dos espaços onde a disputa de opinião e de decisão ela é possível.